tudo bem? Hoje temos o prazer de conversar com a professora Denise Vargas, né? A professora Denise Vargas tem o privilégio de ter nascido em Brasília, né, Denise? Nasci em Brasília. Pois é, nasceu em Brasília e faz sucesso em Brasília, né? Escolheu um lugar para fazer sucesso e já veio fazendo sucesso, né? A Denise é professora de Direito Constitucional, não é isso? Isso. Ela é formada em Direito, ela é pós-graduada em Direito Constitucional e mestre em Direito Constitucional, não é isso? Exato. E há 11 anos ela se dedica a ensinar Direito Constitucional para candidatos a concurso público, não é isso, Denise? Isso, tive essa honra, esse privilégio de contribuir para a formação e a aprovação de vários candidatos aí, Sim. em diversos cargos públicos. Nesses 11, com certeza, nesses 11 anos, com certeza, são centenas de candidatos, né, que estão aprovados aí pelas suas mãos, não é isso? Com certeza. Pois é. Como professora de Direito Constitucional, a senhora deve ter pensado, né, o que vai diferenciar a minha aula dos demais colegas, né? E você pode me dizer o que diferencia a sua aula dos demais? Eu posso garantir uma coisa, que alguns colegas copiaram o meu estilo de dar aula. Sim. E é uma honra para mim, em nenhum momento eu me sinto ofendida por isso. Uma das técnicas que eu uso é ministrar a teoria cumulada com exercícios numa ordem lógica, tanto do direito quanto numa ordem lógica pertinente aos editais, né? Sim. E um outro diferencial é que nos últimos concursos, por exemplo, do TCU, da Polícia Federal, do STJ, todas as questões de direito constitucional estavam inseridas na minha lista de exercício, que foi trabalhada em sala de aula com os nossos alunos. Então, olha só, todas as questões das provas, né, estavam dentro da lista de exercícios que você trabalhou no curso que você deu. Exatamente. Pois é, isso é muito importante, porque o aluno, né, ele chega e fala, eu adoro aquele professor, né? Eu falo para o aluno, você só pode dizer que você gosta do professor, que o professor é muito bom, é depois da prova, né? Exato. Porque depois da prova é que você sabe se realmente o trabalho dele foi efetivo para fazer você ser aprovado. E nesse caso, olha aí, a professora mostrando que todas as questões, né, são trabalhadas no curso dela, né? Uma outra coisa é seguinte, se você tivesse que fazer uma propaganda, a sua propaganda seria essa, não é isso? Sem dúvida, a minha experiência com mais de 11 anos em cursos Sim. preparatórios para concurso, o fato das minhas questões serem todas aquelas que foram trabalhadas nas últimas provas de concurso, Sim. bem como um diferencial. Eu me considero uma das poucas professoras que insere no próprio curso uma questão discursiva. Trabalho com o aluno uma questão discursiva e corrijo a questão discursiva, ensinando a ele o que ele pode melhorar e como poderia ser mais adequado dentro dos raciocínios das bancas examinadoras. E esse negócio das questões discursivas, né, é muito importante, porque tem muitos órgãos que cobram questões discursivas. E normalmente os alunos vão para as questões discursivas meio despreparados, não é isso? Então você, no seu curso, você corrige também questões discursivas para o aluno. Você orienta e corrige. O foco, geralmente, de alguns cursos é a resolução de questões objetivas. Sim. No nosso curso, você vai aprender a fazer as questões objetivas e também a estar apto a fazer qualquer prova discursiva. E várias bancas examinadoras, em vários concursos, tribunais, Polícia Federal, carreiras policiais, ministérios, todos eles têm cobrado questões discursivas, frise-se, inclusive de cargos de nível médio. E muitos candidatos ainda estão cursando o nível médio e não têm aquela habilidade para resolver a questão discursiva. E isso ele aprende no nosso curso com as dicas que a gente ministra. Uhum. Pois é, por falar nisso, a senhora está preparando um curso que a senhora vai dar pela Vestcom, né? Isso. De Direito Constitucional, não é isso? É um curso super rápido, não é não? É um curso, seriam 6 aulas, são 6 sábados vespertinos consecutivos. Que nós vamos trabalhar. Na realidade, são mais ou menos 30 aulas, né? Porque 30 aulas.
Isso, porque cada sábado você vai gastar 4 horas, isso dá 5 aulas de 45 minutos, Exatamente. mais ou menos. Então, olha só, é um curso de 30 aulas, que são 6 sábados consecutivos à tarde, Exato. não é isso? Para ver o programa de direito constitucional. Habilitando o candidato a fazer as provas dos tribunais, carreiras policiais. Sim. Nós vamos focar basicamente em 2 bancas, CESP e Sim. Funiversa, porque Pois são é. os concursos iminentes aí, PM, que também tem discursiva, né? Nós temos aí Polícia Civil do Distrito Federal, que está iminente, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e outros tribunais e outras carreiras que trabalham aí o CESP. Pois é, então olha só que maravilha, é um curso assim preparado para quem quer fazer essas provas do CESP e da Funiversa, Exato. né? Que são muitos os concursos que delas agora, né? Então, em 6 aulas, a senhora vê todo o direito constitucional que cai nessas bancas. Com certeza, vamos fechar e numa ordem lógica, isso vai habilitar o candidato, inclusive, que ainda não teve experiência teórica, a acompanhar o curso sem nenhuma dificuldade, porque a gente vai explicando, antes de cada questão, os pontos teóricos principais e as ideias chaves para que ele possa ter habilidade de raciocínio para, se a banca eventualmente mudar uma palavrinha ou outra, ele tem a capacidade de responder a questão. Quer dizer, então, presta atenção, é um curso praticamente de exercícios, mas o aluno, bem ou mal preparado, vai ter o mesmo grau de facilidade, porque ela divide as questões por tópicos e dá um esclarecimento sobre os tópicos e depois faz aquelas questões. Então, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, você está apto a assistir a aula normalmente, não é isso? Com certeza, professor. Agora, a maior propaganda mesmo é o seguinte, as questões das provas que você vai fazer devem estar, né, dentro das questões que ela vai te dar em sala de aula, porque nas últimas provas tem acontecido isso. Com certeza. Né? A diferença de um professor eficiente para qualquer outro professor é exatamente a quantidade de questões que ele consegue adiantar da prova, né? Então ela é uma professora extremamente eficiente porque ela tem conseguido, né, 100% das questões da prova e estarem dentro das questões que ela coloca nessas aulas preparatórias, não é isso? Exato. Pois é, gente, então vocês não podem perder. Quando é que vai começar esse curso? É dia 14 de janeiro. Sim. E de 14 às 17h45. Aí, das 14 horas, das 2 às 15 para 6, das 2 às 15 para 6, dia 14 de janeiro é o primeiro sábado, são 6 sábados consecutivos, né? Então, eu, se fosse você, já entrava em contato com a Veste Concurso, né? Para se inscrever nesse curso, porque o que nós sabemos é que antes de começar esse curso, as vagas já estão praticamente limitadas, né? Então, procure se garantir de uma vez por todas, né? Então, dia 14 de janeiro de 2013. Eu garanto a você que você não vai se arrepender. Eu garanto a qualidade das aulas e eu garanto que você vai fazer a sua prova e muitas das questões estarão lá nas aulas que nós vamos ministrar. Pois é, a professora Denise é professora da Veste Concursos, né? E ela tem um site, né? Tem, professor. É denise.vargas@vesteconcursos.com.br. Denise com S, né? Isso. denise.vargas@vesteconcursos.com.br. Professora, despeça dos alunos com a dica que a senhora queira dar. Então, bom, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e dizer que eu estou muito contente de estar aqui nessa equipe da Veste Concursos, ao lado de pessoas que estão há anos no ramo de concursos públicos, seja na área editorial, seja na área de aulas, como é o caso do professor Hernani Pimentel. Eu te dou essa dica, não perca o meu curso, eu garanto que você vai gostar bastante, você vai estar apto a se preparar para o CESP, para a Funiversa, seja as carreiras policiais, tribunais ou ministérios. Até lá. Pois é, então grave isso aí. 14 de janeiro começa, mas procure se inscrever antes. No direito do candidato de hoje, o tema é a Lei dos Concursos do Estado do Rio de Janeiro.
todo mundo sabe que nós batalhamos para que existam leis de concursos. Só que o Estado do Rio de Janeiro criou uma aberração. Não consultou a sociedade, não consultou a ANPAC, não consultou professores, fez uma coisa pelo interesse de alguns políticos. Essa lei permite, por exemplo, que haja concurso só para cadastro de reserva. Isso é um desrespeito ao candidato, porque ele investe tempo e dinheiro para prestar um concurso. E ele vai prestar um concurso que não tem sequer uma vaga garantida. Isso é um absurdo. Se você quer que as autoridades de todos os estados e municípios tratem com igualdade e com respeito todos os candidatos de todas as regiões do país, entre no site ampac.org.br. Assine o abaixo-assinado Concurso Público Quero Lei. Divulgue esse abaixo-assinado para todos os seus amigos e conhecidos. Olá, pessoal! Sou a professora Mara Saad e agora autora pela Vestcom do livro Legislação Aplicada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em breve será publicado o edital do concurso mais esperado do Distrito Federal, o do nosso TJ. Passar em um concurso público é tarefa árdua e depende basicamente de você, concursando. Mas eu resolvi entrar nessa luta e ajudar nos seus estudos, de forma mais prazerosa e rápida. Para isso, elaborei um livro com várias metodologias que passo a demonstrar. Primeiramente, o livro foi dividido em 3 partes. A primeira abarca a Lei de Organização Judiciária, que regula de forma geral a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A segunda parte aborda o regimento interno, que trata das normas internas do tribunal, sua organização e funcionamento. E por último, o provimento da Corregedoria, que estabelece normas de conduta para os magistrados e servidores dos ofícios judiciais. No livro, foram conceituados todos os institutos jurídicos, foram elaboradas tabelas para facilitar a sua memorização, foram inseridos diagramas para descomplicar o entendimento de um conteúdo que a princípio pode parecer complexo, e tem até desenhos, tudo para facilitar e fazer do seu estudo uma tarefa agradável. Há ainda exercícios selecionados por assuntos e com os respectivos gabaritos, no final e todos comentados. E o livro não é só para concursandos, será útil também para magistrados, servidores da casa e advogados. Tive um grande prazer de elaborar essa obra, usando toda a minha experiência de mais de 30 anos no TJ. Espero que este livro faça diferença nos seus estudos. Pois é. É sempre um prazer a gente conversar com pessoas inteligentes, pessoas superdotadas, pessoas diferenciadas. Está aqui na sua frente o professor Emerson Caetano, que é uma pessoa brilhante, né? Na realidade, o brilhantismo dele começa quando ele resolve nasce em Minas, não é isso? Isso. Pois é, ele é mineiro, olha só que maravilha, né? Mineiro do norte de Minas? Norte. No Vale do Jequitinhonha? Isso. E como é que chama a cidade que você nasceu mesmo? O mais adequado, politicamente correto, seria dizer só a cidade que eu fui registrado, que seria Formoso, de Minas Gerais. Formoso. Mas eu costumo brincar com os alunos, falar que eu nasci num distrito chamado São Pedro do Cacete Armado. Mas e esse aí, era o nome mesmo do município. Do distrito, né? E ainda é. Isso. E aí aquela farra em sala de aula, isso não existe. Eu falo, eu não tenho culpa nenhuma se a cegonha quis me levar, Deus que ela me levasse lá. Pois é, mas tem uns nomes também de lugar que Deus me livre, né? Isso. Mas então ele já teve esse privilégio de ser nascido em Minas, né? E você, como mineiro, você veio para Brasília quando? Eu vim em 1990, justamente procurando aí melhores colégios para tentar
para estudar Sim. e me formar. E aqui você acabou fazendo Direito. Eu me formei em Direito. Direito? E você se especializou também? Eu me formei em Direito e aí já na faculdade os estágios e os estudos direcionavam para o ramo do Direito Público, em especial o Direito Administrativo. Sim. E aí em seguida eu fiz uma pós-graduação na Fundação Escola Superior do Ministério Público, já me direcionando também para o Direito Público e o Direito Administrativo. E acabei ministrando aulas nessa disciplina desde quando comecei. Pois é, e você já está dando aula há 8 anos, né? 8 anos. E eu conheço professores com 30, 40 anos de sala de aula na mesma matéria, mas não tem o mesmo êxito, né? Vamos dizer, não tem a mesma performance que ele tem em sala de aula. E eu até queria saber por que o aluno gosta tanto da sua aula. Qual é o diferencial da sua didática? Porque a sua didática está na sala de aula e está nos cursos online seus também, né? Qual é a diferença da sua didática? Primeiro, esse tamanho êxito é uma bondade do senhor, mas eu penso assim, desde quando eu era aluno de Direito, eu via que os professores tinham uma certa erudição e um preciosismo técnico na hora de passar os conteúdos, e aquilo ficava tudo muito abstrato. E quando eu ainda era estudante de Direito... O professor quer mais aparecer do que ensinar, né? Às vezes não é, porque é o tecnicismo, assim, toda ciência requer um certo tecnicismo. E aí quando você está iniciando, aquilo parece ter algumas expressões que são praticamente expressões estrangeiras, desconhecidas. Sim. E aí, quando eu comecei a ministrar aula, eu tive como paradigma o seguinte: eu vou tentar transformar esse instituto técnico, bem preciso, e é assim que cobra nos concursos, mas eu vou trazer isso para um contexto mais próximo da realidade de qualquer aluno. Desde o nível mais básico de formação até o pós-doutor, eu consigo encaixar num exemplo concreto muito próximo da vida dele, em que ele fala, poxa, nunca tinha pensado que ali teria um instituto importante de direito administrativo. Então eu procuro fazer isso e eu acho que consigo fazer isso em qualquer instituto de direito administrativo. Olha só que interessante, né? Na realidade ele joga da prática para a teoria e da teoria para a prática com muita facilidade, né? Vamos entender um pouquinho disso aí. Imagina, por exemplo, que alguém ganhou na loteria. Como é que você joga isso para o direito administrativo? A pessoa, o cidadão, jogou lá na loteria e ganhou. E o que tem a ver isso? Falou, bom, para começar, a casa lotérica, como as loterias é um monopólio do Estado, e ela apenas transfere a execução do serviço de loterias para particulares, essa casa lotérica já é um permissionário que recebeu uma delegação de serviço público da Caixa Econômica. Aí já tem um instituto, cai em concurso, que é a delegação de serviço na modalidade de permissão. Bom, aí a gente pode falar também da questão da responsabilidade civil. Tem um particular que recebeu a execução, a exploração dessa atividade de loterias e ele pratica atos respondendo por ele mesmo. Mas aí tem uma particularidade. Caso esse agente particular, delegado de um serviço público permissionário, não consiga arcar com o prejuízo, foi aquele caso, por exemplo, da casa lotérica que os cidadãos foram lá, apresentaram um jogo para ser anotado, a funcionária não anotou o jogo. E acabou que no dia seguinte, esse jogo que era para ser anotado, o bolão, não foi anotado. E aí, essa falha da casa lotérica causou um prejuízo. E os caras ganharam? Se tivesse anotado o jogo, eles teriam ganhado. Sim. Então, como é que ficaria a responsabilidade civil? Que recairia sobre a casa lotérica. Ela não tem condições de arcar, que o prêmio na época seria 19 milhões. Sim. Então isso subsidiariamente vai recair sobre o poder público, no caso a Caixa Econômica, porque ela não conseguia responder, a responsabilidade subsidiária. Então, dentro de um exemplo como esse, eu posso trazer vários institutos do direito administrativo, como a delegação, a permissão de serviço, a responsabilidade civil do prestador de serviço, a responsabilidade subsidiária do poder concedente. Então eu vou contextualizando em situações bem práticas que faz parte do cotidiano de qualquer aluno. Eu estou precisando renovar minha carteira. Eu vou lá renovar a carteira. O que você me fala sobre isso? Isso é uma farra. Eu até brinquei no Twitter um tempo desse. Eu estava lá para renovar a minha habilitação. Eu falei, bom, eu estou aqui para renovar a habilitação. Vou esperar aqui uns 10 minutos. Nesse meio tempo, como é minha praxe, eu penso em direito administrativo o tempo todo. Então, por exemplo, a clínica lá particular em que eu vou fazer os exames para renovar a minha habilitação. É um agente credenciado. Tem a fé pública, foi credenciado pelo poder público para poder fazer essa análise administrativa em lugar do Estado. Além disso, esse ato de verificação das minhas condições para me manter habilitado é um ato do exercício do poder de polícia, um dos mais cobrados em concurso, na sua atividade de consentimento preventivo. Antes que eu possa continuar exercendo uma atividade individual, vem o poder de polícia administrativa, que é limitar ou restringir atividades particulares,
para verificar se eu ainda reúno condições para continuar conduzindo o veículo sem expor a risco as outras pessoas, os outros condutores e pedestres. Então eu vou contextualizando tudo isso aí. Aí eu falei, bom, e ainda tem um ato administrativo, requisitos do ato, sempre cai em concurso. Tem uma autoridade competente ou agente credenciado. Tem uma finalidade que é verificar as condições necessárias para que alguém possa conduzir veículo. Tem a forma escrita, o ato lá de verificação, tem o motivo que é o preenchimento dos requisitos expressos no Código de Trânsito e o objeto é o licenciamento da pessoa. Vocês viram? Ele não para, é o direito administrativo o tempo inteiro, todo. Mas isso é importante. E você vai dar uns cursos agora em Taguatinga, não é isso? Você Sim. vai iniciar uns cursos em Taguatinga. Você pode me falar quais são os cursos? Que o tempo já está curto. Bom, nós temos cursos tanto na Asa Norte como em Taguatinga. Em Taguatinga nós teremos o curso de Lei 8.112, ele tem uma duração aí de 6 semanas com uma aula por semana. Às segundas-feiras à tarde. Às segundas à tarde, começa no dia 3. Isso em Taguatinga. Isso em Taguatinga. E a gente tem, iniciando aí, 2 cursos de Direito Administrativo que envolve toda a teoria de Direito Administrativo, mais a improbidade administrativa e o processo administrativo. Sim. Tem um começando no dia 26 e tem um outro começando, se eu não me engano, no dia... Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, o outro no dia 5/12. No dia 5. Pois é, então na realidade, veja só, procura no site da Veste Concursos os cursos que estão sendo abertos do professor Emerson Caetano. Não perca essa oportunidade porque vale a pena. Agora, uma coisa, quem não tem a felicidade de morar num lugar onde possa assistir às suas aulas, né? Quem mora longe, quem mora em outros lugares, também pode assistir a aula sua via online, não é isso? Você tem um curso online. Isso. Qual é o curso online? É um curso prático também, né? Nós preparamos um curso de revisão e aprofundamento de Direito Administrativo, é um curso completo com todos os tópicos, em exercício. Então, para aqueles candidatos que querem iniciar os seus estudos e ele quer ter uma noção geral, lá ele pode começar fazendo exercício para ele saber o que ele precisa aprender. Quem já fez algum curso, já estudou em outra instituição ou até com nós mesmos, ele pode aprofundar e melhorar o seu desempenho de qualquer ponto do país, acessando e adquirindo esse curso lá, que são 35 horas aulas em exercício de todos os tópicos de Direito Administrativo. Então você pensa nisso. Emerson Caetano é o nome dele. Emerson Caetano. No site Veste Concursos, você vê os cursos que ele tem presenciais. E no site vestecom.com.br, você vê o curso online dele, professor Emerson Caetano. E se você quiser se comunicar com ele, ele tem um e-mail, que é emerson.caetano@vesteconcursos.com.br. É isso mesmo? Isso mesmo. Pois é, professor. Infelizmente o tempo é curto, mas eu quero agradecer a sua estada aqui e já convidá-lo para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de expor alguns aspectos aí e ter contato aí com os meus alunos ou futuros alunos. Vamos ver uma regra da ortografia atual. Catálise se escreve com S, então catalisar se escreve com S. Deslize se escreve com Z, então deslizar se escreve com Z. As palavras que têm radical com S vão gerar palavras com S. As palavras que têm radical com Z vão gerar palavras com Z. É só você saber quando se escreve com S ou com Z, mas quando é que você vai saber? Só se você procurar no dicionário. Porque muitas vezes você não sabe se escreve com S ou com Z. Então, como é que você pode simplificar essa regra? Se o som é Z, é só a letra Z. Então, catálise, deslize, análise, tudo passa a ser escrito com Z. E aí ninguém vai ter dúvida. Se o som é S, aí é letra S. Letra S é para som S. E letra Z é para som Z. Não é muito mais fácil? Então, se você quer simplificar as regras da ortografia, entre no site acordarmelhor.com.br. Assine lá o manifesto. Divulgue para todo mundo.
E todo mundo vai ser beneficiado porque as regras de escrever bem serão muito mais facilitadas. Isso vai dar inclusão social e vai fazer com que todos, né, ganhem com isso. acordarmelhor.com.br. Você sabe o que é um rally? O que é um rally, professor? Rally é uma corrida rápida, ou no nosso caso, uma aula bem rápida, onde eu consigo instruir vocês a conseguirem desviar, em como desviar de obstáculos, sair sem dificuldade das questões que vão ser usadas no dia seguinte. Então, na realidade, o rally é uma aula de mais ou menos 4 horas, né, que se faz na véspera da prova, para facilitar o aluno a fazer a prova. Quando ele chega na prova, ele percebe que ele já viu quase todas as questões ali, não é isso? Já acertamos as questões do dia anterior. Pois é. Então, se você quiser fazer um rally, professor Marcelo, né, Marcelo Andrade, ele é professor de informática. E o rally de informática para a Secretaria da Saúde, né, para quem quer fazer a prova de Secretaria de Saúde, vai acontecer onde? Em Taguatinga? Em Taguatinga. Em Taguatinga, né, na véspera de concurso de Taguatinga. Que dia que vai ser? A turma já está confirmada para o dia 1º de dezembro, um sábado, às 8 horas da manhã. 1º de dezembro, sábado, em Taguatinga, às 8 horas da manhã. Né? O rally do professor Marcelo Andrade. Não é isso? Exato. Então, espero que vocês estejam lá. E esse rally, essa prova é feita pela que banca Funiversa. que é? Pela Funiversa. Então, se você quiser fazer qualquer outro concurso da Funiversa, esse rally serve também. Sim, não é claro. isso? Pois bem. Então, espero que você assista ao rally para que ele possa ajudar você na prova no dia seguinte. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Fixando a ideia que o sujeito tem que ter um núcleo substantivo. Eu tenho aqui, elas chegaram. O elas é um pronome substantivo, que substitui um substantivo. Então, pode ser sujeito. O 3 chegaram. Esse 3 é um numeral substantivo. Então, ele pode ser sujeito, porque ele está no lugar do substantivo. O amanhã é uma palavra substantivada, é um advérbio. Como eu botei o artigo, ele virou um substantivo. Então, a palavra substantivada. Então, pode exercer a função de núcleo do sujeito. Sujeito é o de quem se fala. Seu núcleo é um substantivo ou equivalente. Porque para eu falar de alguém, esse alguém tem que ter um nome, que é um substantivo. Ou alguma coisa também terá um nome, que é um substantivo. Muito bem. Outra coisa, isso aqui está certo. Agora aqui, existe uma palavra que eu criei chamada psicodestaque. É um neologismo. Sujeito é posição de destaque psicológico. Quando você cria uma frase, você querendo ou não querendo, você está dando mais importância àquilo que você coloca como sujeito. Por exemplo, se você falar o Flamengo venceu o Vasco, você botou Flamengo como sujeito, então psicologicamente você tem preferência por Flamengo e acabou o papo. Se você falar o Vasco perdeu do Flamengo, você botou o Vasco como sujeito, então você já está dizendo que psicologicamente você tem tendência para o Vasco e não para o Flamengo. Entendido? Então, sujeito é uma posição de destaque psicológico. É muito importante isso, tá?